Olá, viajantes! Estamos de volta com mais um Cronoscast, o seu podcast de viagem no tempo. Eu sou o Bruno. E eu sou a Ana. Sejam bem-vindos a mais uma incrível aventura pelo passado. No episódio anterior, a gente navegou junto com os fenícios, o povo do mar. Eles que dominaram o comércio no Mediterrâneo ficaram famosos por produtos como o vidro, a madeira de cedro e os tecidos de púrpura, e ainda inventaram o alfabeto fonético. Uma revolução, né, Ana? E hoje a nossa viagem vai dar em uma questão muito curiosa e controversa. É mesmo verdade que os fenícios estiveram no Brasil antes mesmo de Cabral pisar nessas terras? Essa é daquelas que já rendeu muita conversa, teoria, lendas e muita conspiração, Bruno. Desde o século XIX circulam histórias de que os fenícios teriam atravessado o Atlântico e deixado marcas por aqui. Pois é, uma das mais conhecidas é a da Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. Dizem que existe lá uma inscrição com o nome Tiro, Fenícia, e nome de um dos reis dessa cidade, chamado Badesir, do século IX a.C. Sim, e até tem gente que olha para o formato da pedra e diz que ela parece uma esfinge gigante, como se fosse uma escultura feita por eles. Realmente parece mesmo um rosto de um homem, Bruno, eu mesma já vi. Mas será que é isso mesmo? A verdade, Ana, é que existem várias incoerências nessa teoria. Primeiro que os fenícios não se identificavam por esse nome. Eles se denominavam cananeus. Quem deu a eles o nome de fenícios foram os gregos. Eles não usavam esse nome. Além disso, especialistas já analisaram e explicaram que aquelas marcas na rocha são naturais, resultado da erosão ao longo do tempo. E sobre o suposto rosto esculpido na Pedra da Gávea, pessoal, na realidade se trata de um fenômeno chamado pareidolia, um processo psicológico que faz com que o nosso cérebro veja imagens de coisas aleatórias e enxergue nelas elementos conhecidos e familiares para nós. Como, por exemplo, quando olhamos para as nuvens e enxergamos o formato de animais, objetos e rostos, sabe? Excelente exemplo, Ana. Outra suposta evidência da presença fenícia aqui são as inscrições atribuídas a eles em rochas no interior do Brasil, principalmente no Nordeste. Algumas foram descritas em relatórios antigos, mas quando pesquisadores foram procurar, não encontraram nada ou descobriram que era fraude. Tinha até uma história de uma pedra na Paraíba chamada Pedra de Ingá. Só que, apesar de ser um sítio arqueológico real, as inscrições lá não têm nada a ver com fenícios. São, na verdade, marcas indígenas, ligadas às culturas locais pré-coloniais. Isso acontece bastante, pessoal. Qualquer símbolo misterioso em pedra já foi, em algum momento, atribuído aos fenícios, aos egípcios ou a algum povo diferente. Mas, na verdade, a maioria dessas inscrições são de origem indígena mesmo. Mas de onde vem tanta teoria fantasiosa, Ana? Pois é, Bruno. Essas interpretações fantasiosas ganharam força especialmente no século XIX, quando havia um fascínio enorme por cidades perdidas e contatos misteriosos entre civilizações antigas. As pessoas adoravam a ideia de que o Brasil escondia segredos de povos muito antigos. Só que, do ponto de vista histórico e arqueológico, não existe nenhuma evidência sólida da presença fenícia aqui. Nenhum objeto, nenhuma cerâmica, nenhum vestígio material que tenha sido comprovadamente fenício foi encontrado em território brasileiro, o que é muito estranho caso fosse verdade que eles estivessem por aqui. Exatamente. Se eles realmente tivessem chegado, a gente esperaria encontrar pelo menos alguns restos materiais, como acontece em outros lugares colonizados por eles, como Cartago ou Cádiz. Mas aqui, nada. Agora, é claro que os fenícios eram navegadores habilidosos e não é impossível que eles tenham se aventurado além do Atlântico. Mas a travessia do Atlântico naquela época seria uma tarefa bem complicada. Meses de viagem, falta de provisões, técnicas de navegação limitadas. É muito difícil acreditar que eles poderiam chegar até aqui. Então, é teoricamente possível, mas muito improvável. O que existe mesmo é um conjunto de mitos construídos em cima de pedras enigmáticas, de interpretações forçadas e, em alguns casos, até de falsificações. Mas sabe o que eu acho curioso, Ana? É que essas histórias dizem muito mais sobre nós do que sobre os fenícios.
Elas revelam a nossa vontade de encontrar mistérios escondidos, de acreditar que o Brasil tem uma história ainda mais antiga e grandiosa. Além disso, existe uma certa resistência de muitos em acreditar que os povos originários da nossa terra seriam capazes de deixar essas marcas, atribuindo sempre esses vestígios a povos estrangeiros. E aí entra o papel do historiador, separar mito de fato, mostrar o que a gente pode afirmar com base em provas e o que fica só no campo da imaginação. Então, galera, respondendo à grande pergunta do episódio, até agora, não há nenhuma evidência que comprove que os fenícios estiveram no Brasil. É uma história fascinante, mas continua sendo apenas isso, uma história. Pois é, Bruno, mas não deixa de ser divertido viajar nessas possibilidades e pensar em como mitos e lendas se formam. Elas nasceram dessa possibilidade e continuam a nos provocar perguntas e a alimentar a imaginação. E falando em imaginação, sabe, Bruno, fico pensando... Se os fenícios tivessem vindo mesmo até aqui, como eles contariam essa façanha para os outros? Como fariam para avisar os parentes lá em Tiro? Boa pergunta. Talvez tivessem precisado de um bom sistema de correio, não acha? Com certeza. Ah, e você sabia, Bruno, que quem criou o primeiro sistema postal organizado da história foi um povo que formou um dos maiores impérios do mundo? Dominando inclusive os próprios fenícios? Eu tô falando dos persas. Olha aí, já demos o spoiler do nosso próximo episódio. Vamos falar do poderoso Império Persa, que não só criou o primeiro correio do mundo antigo, como também deixou marcas profundas na política, na guerra, religião e cultura dos povos que dominava. Então, se você quiser receber essa mensagem direto na sua caixa postal moderna, ou seja, no seu aplicativo de podcast, já sabe, segue o Cronoscast. A gente vai se despedir por aqui e esperamos vocês na nossa próxima viagem no tempo. Valeu, viajantes! Até a próxima! Fui!